lembrando que irei pautar-me pelo respeito com os senhores e senhoras parlamentares, pelos princípios anteriormente citados e, naturalmente, pela orientação jurídica de minha defesa. Desta maneira, sobre o tema cartão de vacinação, peço a compreensão, mas foi decidido, como estratégia de minha defesa, que apenas que jamais tive ou tenho envolvimento direto ou indireto, no mesmo conhecimento, sobre suposto esquema de falsificação de cartão de vacinação, envolvendo o nome do ex-presidente ou qualquer membro de sua família. Para além disso, ou quando pertinente, irei invocar o meu direito constitucional de permanecer calado aqui neste momento, apresentando os devidos esclarecimentos perante a Justiça, já que esse espaço, com todo respeito a esta Casa, foi julgado como sendo o foro mais adequado. Neste sentido, pediria mais uma vez o entendimento das senhoras e senhores parlamentares sobre esta decisão, que é absolutamente legal, respaldada pelo STF, que já foi, até onde sei, utilizada por outros depoentes aqui nessa mesma comissão. Sobre suposto envolvimento no tema dos atos de 8 de janeiro, esclarecerei a circunstância em que se derem os acontecimentos devido minha pessoa, elucidando os fatos e reconhecendo da minha parte que me coube. Assim tenho a convicção de que ficará evidenciado aos senhores e senhoras parlamentares e também para a Justiça que jamais contribuir para o vandalismo que sucedeu na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, que não depredei nenhum patrimônio, que não cometi qualquer ato de vandalismo ou de desrespeito à ordem emanada por integrantes dos órgãos de segurança pública e, sobretudo, que não financiei, planejei, coordenei, estimulei, instruí, dei suporte ou tomei parte de qualquer ato preparatório ou executório. E tenha relação ainda que tangente com os ocorridos. Sobre o tema movimentação em minha conta, desta mesma forma, apresentarei os devidos esclarecimentos com absoluta tranquilidade sobre as acusações levianas, fraudulentas, infundadas e improcedentes que me atingem. Bem, essas eram as minhas palavras iniciais. Quero lhe dizer que aqui nesta CPMI, o senhor é considerado uma peça-chave no ponto central e no foco da investigação, que são os atos antidemocráticos, notadamente o do 8 de janeiro. E aí, como já foi colocado, inclusive, pela sua fala e pela decisão da ministra Carmen Lúcia, que ninguém faltará com respeito com o senhor, mas também gostaríamos que o senhor, naturalmente, não faltasse com respeito conosco e também contribuísse com os trabalhos desta comissão. As suas informações, os seus esclarecimentos são muito importantes para os trabalhos da comissão e também para o senhor. Como o senhor coloca, é a primeira vez que o senhor tem a oportunidade de falar e, neste momento, o senhor passa a ter a oportunidade de falar para o Brasil e, naturalmente, para as pessoas e, sobretudo, os seus familiares, né? O senhor, na verdade, fez referência à sua prisão. E hoje mesmo eu lia uma matéria sobre prisão de um companheiro seu, eu lhe diria de um chefe seu, que é precisamente o Mauro Cid, né? E eu li a matéria, e na matéria dizia o seguinte, que ele está preso, mas ele tem direito, por exemplo, a Cooper dentro do quartel, ele tem uma sala com 20 metros quadrados, ele tem uma sala com frigobar, ele tem com televisão, não é? Teve, por um período significativo aí, direito a várias visitas, não é? Ao longo desse seu período, de fato, na prisão.
Pediria só, presidente, que a gente pudesse ter um pouco de silêncio. Eu queria inicialmente, senhor dos Reis, que o senhor me falasse um pouquinho sobre a sua prisão. Como é que está hoje a sua prisão? O senhor tem recebido visitas? O senhor poderia destacar, por exemplo, aqui, os principais visitantes que o senhor recebeu ao longo desses 3 meses? Bom dia mais uma vez, senadora, relatora. Eu recebi durante esses hoje está com 114 dias preso. Quem mais tem me visitado é a minha esposa e meus filhos. E grandes amigos meus de caserna, do Exército. Já saiu amigo meu de Uberlândia para vir... Saiu de Uberlândia no mesmo dia, veio para me ver e voltou nos dias de visita. As minhas visitas são nas terças, quintas e aos domingos. Muitos amigos de Goiânia têm me visto. De Brasília também, muitos foram me visitar. Eu tenho recebido bastante visita. Eu não posso falar aqui o nome, a quantidade de pessoas. Você recebeu de oficiais? Recebi, sim. O senhor poderia falar o nome? Eu recebi uma visita para ver como eu estava, somente uma visita como eu estava alojado, se eu estava bem de saúde, e que o Exército era para me manter ali saudável durante essa medida cautelar. Eu recebi, eu não sei a data agora, mas acho que menos de 30 dias da minha prisão, eu recebi... No dia que eu fui à minha prisão, estava lá o general Carmona, que é o chefe do CMP. Carmona? General Carmona. O comandante do Exército, o general Tomás. Eu não conhecia o general Escoto, foi me visitar. Não conhecia. Ele ficou sabendo que eu estava, ele falou que saber como é que eu estava e tudo. Foi ali, levou um livro para me ler, mas eu não conhecia ele pessoalmente, foi a primeira vez. General Escoto. Isso. E Bom, que eu me lembro foram esses 3 generais. O restante, alguns oficiais e mais praças. Reis, o Vanderlei, que o senhor conhece este senhor aqui? Conheço. Esse aqui é qual Vanderlei? Esse é Vanderlei. Mas é o Vanderlei Sargento que o senhor conheceu? Não. O Vanderlei é outro. Esse é outro. Esse aqui é o Vanderlei Cardoso de Barros, certo, que não é militar e é o administrador da empresa Cedro do Líbano. Ou seja, para além da empresa Cedro do Líbano, que houve uma transferência, o senhor recebeu R$18 mil, o senhor também fez uma transação com ele. O senhor teria recebido dele R$31.160 e teria depois feito um outro retorno de R$24.980. O senhor pode explicar para a gente o que é isso aqui? É onde eu falei para a senhora de consórcio, eu comecei a falar. Consórcio, você faz consórcio, um exemplo, 12 pessoas, começa com R$1.500 e cada mês aumenta R$15. É uma maneira de você pegar um dinheiro emprestado com juros menores. O senhor está querendo dizer que é agiotagem? Não é agiotagem, não. Não tem juro. O senhor emprestava o dinheiro? Não emprestava, senador. Vou dar um exemplo para a senhora aqui. Nós 4 aqui trabalhamos, olha só, nós 4 trabalhamos no mesmo setor. O que funciona assim no meio militar, isso existe há 20, 30 anos. Se for ilegal, eu não sei. Estou sendo sincero. Certo. Então, quem está precisando de dinheiro, ele recebe primeiro. A senhora está precisando de dinheiro, só fala um consórcio de R$1.000, um exemplo. Aí, R$1.000, o próximo a receber vai ser o presidente, aí cada mês aumenta R$20. Vai ser R$1.000, R$1.020, R$1.040, R$1.060, confere? Então, a senhora que recebe primeiro, só vai receber R$4.000. Quem recebe esse aqui... Mas por que então que ele lhe mandou R$24 mil? Não, eu estou te dando um exemplo, como que funciona o consórcio entre amigos. O do Vanderlei,
O do Vanderlei, aí, se a senhora ver mais embaixo, aí tem o que eu devolvo para ele. O que eu falei para a senhora, eu não quero expor pessoas. Esse Vanderlei que vocês estão falando aí, esse Vanderlei, está no inquérito da Polícia Federal, foi investigado, foi quebra de sigilo dele, a PGR mandou arquivar. Então, eu falei do início aqui, nesse caso aí, para não expor a pessoa, eu vou me manter em silêncio. Senhor dos Reis, é porque no começo da sua fala, e está gravado aqui na taquigrafia, o senhor disse que o senhor não conhecia esse outro Vanderlei. Agora o senhor está dizendo que o senhor já conhece. E este Vanderlei este Vanderlei que não é o da Alvorada, porque este Vanderlei aqui não é militar, ele é administrador da Cedro do Líbano, ele movimentou para sua conta e o senhor para a conta dele R$31.160 e R$24.980 entre ida e vinda. Sem falar que o senhor recebeu da Cedro do Líbano R$18.140. Doutora relatora. Que é uma empresa, quer dizer, o senhor recebe da pessoa física, mas é o administrador da jurídica, um montante. O senhor recebe da jurídica também um outro montante. E é bom lembrar, gente, que falar do 8 de janeiro. Os 32... A Cedro do Líbano, ela é uma empresa investigada que, na verdade, só para vocês terem uma ideia, deputada Jandira, ela fez uma movimentação de mais de 32 bilhões de reais de 2020 a 2023. Segundo o COAF, e por isso a atipicidade desses RIFs que chegaram à CPMI, ela é incompatível com o porte e a estrutura da empresa. Essa empresa, o capital dessa empresa é de R$15 mil. Olha a movimentação dela milionária. E desta mesma empresa, para desenhar aí, para quem está incomodado, esta mesma empresa transfere entre o titular da empresa e a própria empresa o equivalente a R$74.280 para o senhor Mauro dos Reis. Eu estou mostrando aqui a documentação em mão. Então, as explicações que o senhor está colocando, elas são incompatíveis com os dados que estão aqui diante de nós e de posse desta CPMI. Para finalizar sobre essas várias transações financeiras em torno do seu nome, que daqui a pouquinho eu volto com mais uma transação financeira aqui, que chega aí a mais de R$100 mil, né, para além dessas que nós já acabamos de citar. É bom lembrar, é bom colocar mais uma vez, senhor dos Reis, quando nós fazemos, na verdade, todos esses questionamentos é exatamente em função da sua posição estratégica na ajudância de ordem e a sua relação com o Mauro Cid, que tinha naturalmente uma posição direta ao ex-presidente da República, e como nós já colocamos, ele tinha um acúmulo de dados e de informações referentes, de fato, a atos golpistas, né? Para finalizar acerca dessa movimentação financeira, ainda acerca das movimentações financeiras, por exemplo, nós temos na ajudância de ordens, o senhor falou que havia algumas pessoas, inclusive da ajudância de ordens, enfim, que fazia conversas e, portanto, tratativas com o senhor. Eu pergunto, o senhor conhece o senhor Heitor Garcia de Deus Cunha? O senhor já ouviu falar desse nome? Por favor, Heitor Garcia de Jesus Cunha? Não. O senhor nunca ouviu falar dele? Não. Tá. Porque ele também fez transações com a ajudância de ordem. Aliás, Jandira, ele é um joalheiro. Ele é dono de um ourives e ele fez transação com a ajudância de ordens, precisamente com o senhor Mauro Cid, também com o Adriano Alves, que eram da ajudância de ordem, do valor, somando o valor de mais de R$25 mil. Então, veja, no entorno da ajudância de ordem, você vê uma série de movimentações financeiras absolutamente atípicas e estranhas, com joalheiros, com empresas que têm convênio com a Codevasf, né? Então, é algo realmente
que até o final desses trabalhos nós estaremos aí apresentando... Excelência, pela ordem, por os gentileza. nossos indiciamentos. Mas isso não tem assunto a ver com eles. Eu fiz uma pergunta para ele, eu queria primeiramente, vou lhe responder, mas não é prático a gente responder o advogado, porque o advogado tem que falar apenas com o cliente, mas por isso eu fiz a pergunta se ele conhecia o senhor Heitor Garcia de Deus Cunha, porque é um senhor que faz transações semelhantes com companheiros dele da ajudância de ordem. Óbvio que ele disse que não tem conhecimento, naturalmente eu sigo, mas há uma ramificação por conta dos companheiros do mesmo perfil de negociação. Só que no caso específico não é com uma madeireira, é com uma joalheria. Ou seja, no entorno da ajudância de ordem, esses integrantes, na verdade, faziam movimentações financeiras significativas, detalhe, de posse do cartão corporativo do ex-presidente da República. Compartilhamento no relatório da Polícia Federal. Estou com o relatório aqui em mão. Do 8 de janeiro, não. O senhor fez de outras manifestações, especificamente em relação... O senhor fez, numa primeira etapa, na manifestação que estava acontecendo no estado dele. Eu estava em Goiânia, passei na frente do quartel ao qual ele tinha sido nomeado para comandar. E tinha aqueles acampados ali como tinha em todo o Brasil. Eu tirei uma foto e falei, estão na frente do seu quartel. Pode ver que a mensagem está aí, estão na frente do seu quartel. Essa que data do dia 8, o senhor faz aqui transferências, por exemplo, o senhor disse que o senhor não fez para o Mauro Cid. O senhor fez para quem, então, essas transmissões aqui de vários vídeos do ato do 8 de janeiro? Delay, por exemplo. Relatora, eu não tenho como eu lembrar coisas que aconteceu há meses atrás, quase de novembro. O mesmo Vanderlei, dono da Cedro do Líbano, que o senhor disse numa primeira etapa que não conhecia, administrador, na verdade, da Cedro do Líbano, ele faz um compartilhamento com o senhor de várias imagens aqui, ó. Está aqui, ó. Arquivo seu sendo enviado no dia 8 de janeiro de 2023. Aí ele responde para o senhor, estou aqui daqui acompanhando. Aí o senhor envia um vídeo para ele. Ele envia outro para o senhor. Assim, o senhor não lembra, não? Não. Se a senhora está falando para o Vanderlei, no dia que eu mandei daqui do Palácio... O senhor estava aqui? Não, eu vim no Palácio, se a senhora quiser pode falar, que eu responda. Pode ouvir. Eu estive aqui no 8 de janeiro... Certo, eu lhe ouvindo, pode falar. Eu estive no 8 de janeiro, eu acompanhei pela minha casa. Estava eu e minha esposa, e meu filho não estava. Eu estava morando num apartamento na 308 Norte. E assistindo, acompanhando pela televisão. O senhor não veio aqui? Certo, continua. A minha esposa chamou para mim vir. Eu falei assim, vamos lá, vamos por curiosidade. Já era por volta de 16h30, mais ou menos. Ela pediu um aplicativo da 99. Se pode checar lá, pelo nome dela, vai ter um pedido de um carro saindo da 308 Norte para... o Conjunto Nacional. Descemos do carro do Conjunto Nacional e descemos a pé pela esplanada. Quando nós chegamos na esplanada, a Força de Segurança Pública, a PM, a Polícia, a Força Nacional estava ali do lado do Palácio da Justiça, mas já estava tudo dominado pela Segurança Pública. E onde estava várias pessoas normais ali, com carrinho de bebê, pessoas de idade, pessoas até recém-nascido, estavam ali com os pais. E ali eu fiquei. E esse eu vejo o meu erro. Está na Polícia Federal a hora que eu saí da minha casa, a hora que eu cheguei aqui na esplanada, e estava a rampa que dá acesso. Ali estava tomado... Entrei dentro de nenhum lugar. O senhor viu o pessoal quebrando tudo aqui? Não vi quebrando. Na hora que eu cheguei, estava tudo já sob o controle da polícia. 17 horas. Tu já veio já... Vim quando tudo tinha acabado. Por volta das 17 horas. Isso. Nas fotografias que o senhor enviou ao Vanderlei, na verdade, as fotografias de 17 horas... Havia várias pessoas. Tem que ver se está essas as fotos ao qual eu estava aqui. Mas as fotos que o senhor envia para ele,
pelo perfil, na verdade, das fotografias aqui, ainda havia muita gente. Não, tinha aqui. muita gente. Tinha muita gente, mas a polícia... O senhor permaneceu até que horas? Até 17h30. O senhor ficou meia hora no máximo 40 minutos. No máximo. A Polícia Federal está com o meu celular. Pela quebra telemática, eles sabem a hora que eu cheguei e a hora que eu saí. Está no relatório da Polícia Federal. Para finalizar, sobre o seu comunicado, por exemplo, com o Mauro Cid, nessas suas conversas com o Mauro Cid, um pouco mais lá atrás, ainda falando dos atos golpistas, o senhor faz, inclusive, referência, o senhor passa para ele uma cópia de uma matéria da revista Veja, e aí, nessa cópia da matéria da revista Veja, ela cita, por exemplo, nessa matéria, de que as Forças Armadas estariam fazendo tipo... ele fala, olha, as Forças Armadas elaborarão um cronograma para exigir do TSE as respostas aos seus questionamentos. Aí o senhor envia para ele, envia, na verdade, fotografia para eles, enfim, para o Mauro Cid. A motivação dessas suas conversas era referente, por exemplo, à defesa de atos golpistas? De maneira nenhuma. Essa foto eu fiz um print de uma matéria de um jornal. Fiz o print e enviei para ele. Tipo assim, estava todo mundo querendo saber alguma coisa. Eu mandei para ele, nem tanto que eu não coloquei, não perguntei. Nessa mensagem, um pouquinho mais lá atrás, com o Auricídio, que o senhor conversa sobre a questão do batalhão, você fala, olha, estão tocando horror, aí se referindo ao caso de Goiás. Em Goiânia. Estão tocando horror na frente do teu batalhão lá, chama palavrão. Toma uma posição aí, chama os caras da reserva ali, Jabuti Cheval. Quem é Jabuti Cheval? Cheval sou eu. Ah, você é o Cheval? Mas você fala... Sim, mas é porque... Você fala de você na terceira pessoa? No meio militar, a gente tem um codinome. Jabuti é um amigo meu. É até bom, porque eu não vou expor o nome dele aí, mas Jabuti é um amigo meu que já fui para várias missões com ele. Então o senhor costumava se falar em terceira pessoa? Eu fiz um tom de brincadeira. E ele fala, ele responde o seguinte, sorri, por mim fica lá o pessoal. Mais fácil ajudar os caras do que tirar eles de lá. Ou seja, o Mauro Cid claramente ali fazendo a incentivação dessas manifestações. Senadora, se a senhora vê a mensagem, é num tom de ironia que eu falo aí. E ele também da mesma forma. É uma mensagem que eu estou falando, não estou expondo, não estou publicando nada. É uma mensagem privada minha com uma mensagem privada dele. Eu acho que eu não vejo, no meu ponto de vista. O senhor não entende? As mensagens a gente não tem o áudio. Você sente a ironia ou não, conforme a entonação, na verdade. Mas pelo conteúdo frio da letra não tem nada de ironia aqui. Mas eu queria, presidente, finalizar os meus questionamentos e dizer o seguinte, que todas essas movimentações, elas são algumas fruto de rife, né? Eu compreendo que é muito importante a gente ter, na verdade, a quebra do sigilo bancário dos reis para a gente compreender esse emaranhado de movimentação financeira. Como eu disse, nós temos um viés de investigação e um deles é a busca dos financiadores. E a busca dos financiadores, aliás, que são dezenas, assim, são dezenas mesmo, alguns são pequenos investimentos. Nós estamos centrando em empresas que tiveram algum tipo de financiamento público, ou convênio direto com o governo federal em um dos seus ministérios, ou, por exemplo, empréstimo junto a bancos públicos. No caso da Cedro do Líbano, claramente fez movimentação financeira com recurso público, aonde dessa empresa, houve um direcionamento muito explícito, conforme a documentação que nós temos aqui, com o senhor dos Reis, com o Mauro Cid, com outros integrantes aí da Ajudância de Ordens.